Paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que alguém estiver com sono, deixe para dormir no tobogã amanhã, no vôlei, no futebol, nas piscinas, e dentro d'água. Deve ser muito bom dormir, mas aqui nesta noite vamos estar ligados. Amém? Temos ouvido acerca do reino de Deus, e nesta noite o futuro glorioso do reino, do qual nós, servos do Senhor, já o vemos. Eu espero que cada um que está aqui nesta noite possa estar vendo este reino vindo, porque quando nós estamos preocupados com algo à nossa frente que pode acontecer, nós estamos ligados. A palavra de Deus diz que nós devemos estar olhando para o alto, porque o mundo jaz em trevas, e nós somos luz neste mundo. E assim o Senhor nos fez, e assim o Senhor fará, e continuará fazendo. Assim nós cremos, e seja feita a vontade do Senhor. O futuro glorioso do reino. Eu espero que todos que estão aqui nesta noite, e muitos outros que eu conheço, espero encontrá-los lá no reino do Senhor, porque em nome de Jesus eu estarei lá. Isso eu tenho plena certeza, porque o Senhor tem me mostrado o seu reino desde a minha tenra mocidade, desde a minha mocidade, quando a primeira vez, com 7 anos, eu li um texto da Bíblia que eu posso ler nesta noite aqui. Eu já estava falando do reino de Deus. Hoje, naquela época eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo o porquê daquele texto. Nós louvamos o Senhor por isso. E a nossa vida, cada dia, é um caminhar. É um caminhar de luz, um caminhar de vida. Lutas temos, dificuldades temos, provações podemos ter, mas devemos estar olhando para Jesus. Amém? Dois reinos, mas mundos distintos. Eles são totalmente opostos. Um é o império do maligno, e o outro é o império de santidade. Um é raso, falso e apenas um show. O outro é real. Cristo morreu para nos libertar deste terrível mundo atual. Gálatas 4 diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. O Senhor quer nos arrancar as raízes que nos prendem aqui neste mundo. Pela graça do Senhor devemos estar saindo disto cada dia, e que este retiro seja uma oportunidade de você soltar menos as raízes que o prendem neste mundo. Então o Senhor diz nos desarraigar deste mundo perverso, um mundo religioso, irmãos, que mistura ritos e cerimônias com a fé em Cristo, e que nós vemos no engano. É este glorioso reino que estamos aguardando, o reino que o Senhor está preparando para nós. Em Mateus 6,10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou os seus discípulos a orar: venha o teu reino. Devemos orar para o avanço da causa de Deus, colocando seus interesses em primeiro lugar. Nós cantamos aqui com as crianças: buscar em primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então os interesses do reino, eles devem estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, como igreja do Senhor neste mundo. Deveríamos orar pelo dia em que o nosso Salvador Deus e Senhor Jesus Cristo colocará seu reino na terra e reinará com retidão. Esse é o nosso desejo do nosso coração. Chega de corrupção, de homicídio, de morte, de destruição, de perseguição, de refugiados, famílias deixando as suas pátrias, deixando as suas casas. Essa iniquidade tem que terminar. Nós temos que estar orando por isso, orando para que o reino do Senhor se manifeste. Isso é muito importante. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 3,2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Neste versículo aparece o primeiro registro da expressão do reino dos céus. No Evangelho de Mateus é usado 32 vezes. Precisamos definir este termo, reino dos céus. O reino dos céus é a esfera na qual a vontade de Deus é conhecida.
aonde a vontade de Deus é conhecida, já é reino dos céus. Que a vontade de Deus seja reconhecida na igreja. Que a vontade de Deus seja reconhecida na minha vida como igreja, na sua vida como igreja. Aí sim, nós vamos ver que o reino de Deus, ele está pronto para estar junto conosco. Isso é muito importante para vermos. Precisamos definir este termo, reino dos céus. O reino dos céus é a esfera na qual a vontade de Deus é conhecida. A palavra céu é para denotar Deus, para dizer, para falar de Deus. Em Daniel 4:6 diz: depois que tiveres conhecido que o céu domina, onde houver pessoas que submetem ao domínio de Deus, este é o reino dos céus, é o reino de Deus. Este é o reino dos céus, este é o reino de Deus, quando pessoas submetem a este domínio. Há dois aspectos do reino de Deus. Aqui está este quadro que eu escrevi, fiz este desenho. O aspecto externo e o aspecto interno. Quando você olha aqui o aspecto externo, existem umas setas que ficam circulando e outras saindo para fora. Você pode entender quantos estão neste senhorio do Senhor. Aqui, neste texto aí, quantos estão? E quantos estão saindo? Agora nós temos também o aspecto interno. A gente vê que as setas se convergem para o interior. Aqueles que têm nova vida, eles buscam a vida em Cristo e permanecem. O que permanece é o salvo, é o remido do reino de Deus. Então você daqui para frente, você presta atenção, porque quando nós ouvimos, irmãos, a palavra, quando eu leio a Bíblia, primeiramente ela começa a falar no meu coração. E assim tem que ser conosco, com cada um de nós. No aspecto mais amplo externo, estão incluídas pessoas que professam reconhecer Deus como soberano. Eu creio que tem muitos aqui que sabem que Deus é soberano, mas que não é soberano na vida dele. Por não ser soberano nesta vida, o reino de Deus não pode estar nesta vida. Ele não pode participar do reino de Deus nesta vida. Porque a palavra de Deus diz também que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é a alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós como igreja, desfrutando desse reino, quando nós nos reunimos, nós devemos ter a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Dias atrás eu falei, para cantar ao Senhor tem que ser cheio do Espírito Santo, porque senão você vai apenas tagarelar alguma coisa. Então, professam reconhecer Deus como soberano, mas não o conhecem. No mais restrito que o aspecto interno que está aí, estão incluídos apenas os que foram genuinamente convertidos. Não existe meio crente, existe o crente verdadeiro, o servo do Senhor verdadeiro. Apenas os que nasceram de novo pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. No aspecto interno, só entra convertidos. Mateus 18:3 diz: e disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele estava falando do reino em sua realidade interna, uma conversão no sentido de ter todos os seus pensamentos falsos conformados ao reino. Não conforme você pensa e age, mas conformados dentro do reino do Senhor. Vamos traçar o desenvolvimento deste reino em 5 fases, para nós entendermos. Vamos poder trazer um copo d'água para mim. 5 fases. Primeira fase, para que os irmãos possam entender. É interessante, quando eu estava fazendo esse estudo, pesquisando a Bíblia e outras coisas, lendo, quanto mais leio, mais coisas aparecendo, né? Mas não tem condição, porque muitas coisas aqui poderiam ser uma palavra apenas. Mas vamos resumir, e que o Espírito Santo do Senhor faça os irmãos entenderem o que eu entendi. Isso é muito importante. Não adianta eu entender, mas que a igreja entenda, que os irmãos entendam. Porque quando nós entendemos a palavra, quando ela entra no nosso coração, ela começa a transformar a nossa vida. A nossa visão é diferente nas coisas espirituais. A primeira fase, o reino foi profetizado no Antigo Testamento.
um reino que nunca seria destruído. Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele usará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o reino de Deus. É o reino de Deus regido pelo Messias. Previu a vinda de Cristo para exercer um domínio universal e eterno. Jeremias 23,5 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O Messias é retratado como um renovo, literalmente um broto que saiu da árvore genealógica de Davi, que reinará sobre o povo de Deus no futuro. Esta é a primeira fase prevista no Velho Testamento. A segunda fase, o reino de Deus está dentro de vós, ou no vosso meio. Lá em Lucas 17:21 diz: nem dirão, ei-o aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isto é, está dentro do coração das pessoas. O reino estava presente na pessoa do rei quando estava lá no Novo Testamento, mas já estava entrando no coração das pessoas. E hoje o rei já partiu e está, mas agora o reino está dentro de nós, está nos nossos corações. Aí nós partimos para a terceira fase. O reino é descrito de uma forma interior. Amém, irmão? O reino é descrito de uma forma interina. Isto é, mesmo com a ausência do rei, o rei existe no coração daqueles que reconhecem o reinado de Jesus e os seus princípios morais e éticos. Olha, o reino existe no coração daqueles que reconhecem o reinado de Jesus e seus princípios morais e éticos, representado pelas parábolas de Mateus 13. Nós vemos que são 7 parábolas. 4 Jesus falou para as multidões, e mais 3 ele falou para os seus discípulos. Mateus 13. A primeira parábola que Jesus falou, das 7 parábolas, é a parábola do semeador. E ele coloca aqui na palavra do semeador os tipos de corações que existiam e que existem. Os corações de pedra, os corações que estão com espinhos, corações que estão com poeira de beirada de estrada. Esses corações jamais dão lugar à palavra de Deus. Ela pode chegar, mas não frutifica. Mas ele falou que existe um coração de terra, um coração que a semente vai cair e frutificar. E diz aqui no versículo 18: atendei vós, pois, a palavra do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho, e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, ou a perseguição, ou os cuidados da vida, ou as coisas que o mundo mostra, tantas outras coisas, e por causa da palavra logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e que frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100 e 60 e 30 por 1. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus e estamos no reino de Deus, nós frutificamos. 100, 70, 30, todo crente ele frutifica, porque esta é a verdade da palavra do Senhor. Amém? Amém. E a outra palavra que nos chama a atenção é a palavra do joio. A palavra de Deus diz que outra palavra lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo.
Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e sembrou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos, o dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste a tua semente em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? É o reino de Deus, irmãos, que abrange todas as coisas. O trigo é lançado, mas o inimigo lança o joio no meio do trigo. Eu espero que não tenha joio aqui entre nós. E se houver, torne-se trigo, porque o Senhor é poderoso para transformar. Não, replicou ele: para que eu separar o joio, não arranqueis também com o trigo. Porque quando semeia o joio junto com o trigo, a raiz está junto com a raiz do trigo, e o trigo cresce junto com o joio, espera dar um fruto. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Temos sido trigo ou joio semeado pelo diabo? Qual é o joio que o diabo tem semeado no seu coração? E que muitas vezes está misturado no reino de Deus, no meio do povo de Deus. Irmãos, nós temos ouvido verdades grandiosas, e que o Senhor não trará ninguém por inocente. Mas atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A outra parábola é do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino começou pequeno, Jesus começou a lançar o reino. Esta semente nasceu uma grande árvore, que é hoje o cristianismo espalhado pelo mundo afora. Diz aqui: um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham os seus ramos. O que é as aves do céu aqui? São demônios, aves de rapina. Elas também estão aninhados nesta semente de mostarda que fez uma grande árvore. Essa grande árvore espalhada no mundo. Existe verdade e existe mentira. E a outra palavra, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Irmãos, o reino dos céus é semelhante a um fermento. A farinha pode ser algo de comer, a palavra de Deus. O fermento leveda. Esse fermento leveda. E esse sinal de mulher aqui, alguns dizem, pode ser engano. Algo de engano levedando. Este reino está manifestando no nosso mundo de hoje. Então, a palavra, ela tem que ser pura. Ela não pode ser levedada por pecados, por erros doutrinários, por interesses humanos, por doutrinas humanas. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, esse certo homem é Jesus, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. É o remanescente piedoso dos judeus, era o reino do Senhor. Ele veio e viu o campo, o tesouro que era, e ele comprou esse campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante
a um que negocia e procura boas pérolas. O negociante aqui é Jesus Cristo, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui. Quem pode me dizer quem é essa pérola? No mundo de hoje, é você, meu irmão. É a igreja do Senhor. Essa é a pérola. É a pérola tirada do mar das nações, como diz lá em Apocalipse. É a pérola que é produzida numa ostra. Todos nós sabemos da história. No sofrimento da ostra produziu uma pérola de grande valor. No sofrimento de Jesus na cruz do Calvário produziu uma pérola. Amém. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. E a última palavra diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie, peixes bons e peixes maus. E diz aqui, enquanto está cheia, os pescadores arrastam essa rede para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam para fora. Olha, há um julgamento, assim será na consumação dos séculos. Sairão os ânimos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, essa é a terceira fase da igreja. A igreja não é um reino. Todos os que estão na igreja estão no reino na sua forma transitória. A quarta fase diz, é a sua manifestação. Esse será o reinado de 1000 anos na terra, descrito por Jesus em sua transfiguração. Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos virão, gentios, juntos com Abraão, desfrutarão da salvação e da bênção de Deus lá no milênio, teu reino glorioso, dos quais nós estamos aguardando, a igreja está aguardando. A quinta fase será o reino eterno, descrito em 2 Pedro 11, diz, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única base para ser aceito no reino celestial é a fé no Senhor Jesus Cristo e uma vida fiel e frutífera. A fé, ela é acompanhada de atos, de obras. Tiago diz, obras sem fé não vale nada, e fé sem obras não vale nada. Se eu creio no Senhor, aquilo que vai ser produzido na minha fé é algo maravilhoso, é algo que é fiel à verdade e vai produzir frutos. Alguém tem que ver na minha vida frutos. O joio não produz o fruto, ele é diferente, mas o trigo produz o fruto. Você vai conhecer. O reino de Deus tem um aspecto externo, com uma realidade interna. Isso no interior. Como prova de uma realidade interna que nós vemos aí, no reino de Deus somente pode entrar os que já nasceram de novo do alto. Não tem batismo de regeneração. Batismo não salva ninguém. Ser membro de igreja não salva ninguém. Ler Bíblia sem compromisso com Deus apenas para viver a vida que leva também não traz. Mas se lê-la com entendimento, ela vai ser salvação para ele. Como prova de uma realidade interna, o reino de Deus somente pode entrar os que já nasceram de novo do alto. João 3:3-5 diz no versículo 5: quem não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. Jesus disse, em verdade vos digo. É o Senhor que diz, é a palavra do Senhor quem está dizendo. Quem não nascer da água, você nasceu, está no mundo, mas para entrar no reino de Deus,
Deus, para fazer parte do reino de Deus, você tem que nascer do Espírito. E quando a pessoa nasce do Espírito, a vida dele manifesta. Dentro do reino ele vai ser manifestado, ele vai ser mostrado e vai ser conhecido. Só podem entrar no reino de Cristo os que tiverem a vida transformada. Desde cedo o Senhor começou a transformar a minha vida. Essa parábola do semeador, eu já disse aqui, eu creio que 12 anos, diante de vários irmãos de uma congregação batista. Lembro-me muito bem quando eu li essa parábola, e logo depois eu li a explicação da parábola. Aí um irmão lá, que pensa aquele garoto, né? Ele falou da parábola, explicou a parábola todinha. Está escrito. Para ele era segredo, velho, eu lembro isso até hoje. Para ele foi um segredo que não tinha. Eu expliquei para ele. Irmãos, a palavra é aberta para nós. Nós que a fechamos, a mantemos fechada dentro da nossa casa. Foi dito aqui sobre a palavra de Herodes hoje. Irmãos, não pode passar um dia se não podemos meditar pelo menos um versículo da palavra do Senhor. E quando você não tem tempo de pensar naquele versículo, quando você acordar de noite, que o sono está meio perdido, começa a meditar naquele versículo, começa a buscar do Espírito Santo o entendimento que o Senhor vai falar contigo. O reino não é semelhante à igreja. O reino começou quando Cristo embarcou o seu ministério público. A igreja começou no dia de Pentecostes. O reino começou com Jesus, mas a igreja começou no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. O reino continuará na terra até ser destruída. A igreja continuará na terra até o arrebatamento. Entendemos? O reino vai continuar na terra até o dia que ela for destruída. Mas a igreja, ela vai não continuar na terra só até o arrebatamento. Que nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. E os vivos serão transformados, e os mortos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor dos ares. A igreja retornará com Cristo na segunda vinda para reinar com Ele como a sua noiva. Na atualidade, as pessoas que estão no reino, numa realidade verdadeira e interna, também estão na igreja. Na atualidade, as pessoas que estão no reino, numa realidade verdadeira e interna, também estão na igreja. Então você faz parte do reino, e se você faz parte do reino, você faz parte também da igreja do Senhor. Amém. Em Mateus 3:2, a mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não vai reinar sobre um povo apegado aos pecados. Se estamos apegados a algum pecado, Jesus não está reinando. O servo do Senhor não está tendo autoridade. Não está dando lugar ao Senhor por isso. O crente, quando desconfia que o inimigo está o heredando por algum pecado, ele pede discernimento e afasta-se dele. Tem que mudar de direção, confessar e abandonar o pecado. Deus chamou e está chamando-nos do reino das trevas para o reino dos céus, o reino de Deus. Irmão, nós estamos aqui e temos que ter conhecimento disso, que Deus está nos chamando do reino das trevas para o reino dele. E nós já desfrutamos desse reino dele aqui na terra. Irmãos, não é uma mudança mental de raciocínio, de pesar ou de remorso. É um arrependimento com afastamento radical do pecado. Eu tenho que arrancá-lo, dói. Tudo que está impregnado na vida que é contra Deus, a carne dói. Porque ela quer, ela satisfaz com aquilo. Ela se fere. Deus chamou e está chamando-nos do reino das trevas para o reino dos céus, o reino de Deus. É um arrependimento, um afastamento radical do pecado, que vai ser manifestado nos frutos
desse arrependimento. Nós podemos conhecer irmãos, a Bíblia não diz que é por dons, não, é pelo fruto, é o que ele produz. Eu posso falar a língua estranha e ser um servo do diabo. Eu posso profetizar e ser um servo do diabo. Carisma não carimba muito bem a vida de crente, não. Carisma sem o Espírito é nada, é engano. Tenhamos discernimento. Frutos de arrependimento. Mateus 3,2 diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que mostrar na minha vida que eu estou me arrependendo, que eu estou arrependido, que eu não amo mais aquilo que eu amava. O que quer dizer isso? Andar em um caminho novo e puro de santidade. Tem que pagar um preço. Os mais ou os menos. Eu não entendo os princípios de Deus nesse sentido. O reino de Deus é agora manifestado por meio do governo espiritual do céu sobre a vida dos crentes. Ora, nós recebemos um governo direto de Deus na nossa vida. Lucas 17:21 diz: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de quem? Dentro de vós, dentro de mim, dentro da igreja. Este reino será estabelecido num reino terreno e literal. Amém? Agora vamos ver o futuro do reino. Se alguém disse que eu não ia ler Apocalipse, vamos lá. Irmãos, Apocalipse não é difícil, não. Leia com entendimento. Procura saber o que é figurado e o que é literal, porque a Bíblia é literal. Aí você vai para os estudos, vai saber o que é. O figurado, você vai juntar, Deus vai te dar discernimento. Mas nós queremos entender a Bíblia, mas não ler a Bíblia. Quer que ele possa, estuda e apresenta para você. Vai lá. Agora, aquilo que você não entenda, os irmãos talvez entendam um pouquinho mais. Se não souber, o irmão daqui a 10 anos eu vou procurar saber, como você entendeu. As coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas com nós, e a palavra está pronta para nos revelar. Apocalipse capítulo 24 e 6 diz assim, 4-6: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha, irmão, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição de todos os justos de todas as eras. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Aqui está, irmãos, a bênção de ser igreja, porque o engano virá, mas quando o engano vier, a igreja já não mais estará aqui. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. A palavra diz que Ele nos guardará da aprovação daqueles dias. Mas os crentes nominais hoje, que não creem na palavra, não estão no reino. Eles vão ficar. A igreja vai ser tirada. É o que diz no texto. Eles vão pagar com a vida. Enquanto a igreja está reinando já com Jesus, eles estão sendo mortos aqui pelo testemunho durante o período. O reino, este reino será estabelecido no reino terreno e literal. Nesse texto, o irmão João, o apóstolo, vê pessoas entronizadas no céu com autoridade para governar. São os santos da era da igreja que reinarão com Cristo como sua noiva. Pensou, irmãos? A autoridade da igreja, nós, súditos do reino hoje, nós vamos estar reinando com Cristo, nós vamos julgar. Olha o privilégio. Quantos estão deixando o privilégio hoje?
Porque se a igreja partir daqui, irmãos, a salvação vai continuar. Mas como diz o irmão de lá que estava com o Senhor, depois que a igreja sair daqui, dá testemunho de Jesus e como ter sido o tobogã de Gillette. Você vai pagar com a sua vida. A sua salvação você paga com a sua vida, porque o Espírito será tomado. Muitos vão ser, mas vão perder o privilégio. Eles vão morrer, vão ser mártires. O irmão também vê um grupo de mártires que se recusaram a receber a marca da besta, que são os santos do período da tribulação, que morreram pela fé. Os dois grupos, igreja e os mártires, reinarão com Cristo durante a era dourada de paz e prosperidade que acontecerá durante o milênio. No versículo 5 que nós lemos, nos fala de os restantes dos mortos. É uma referência aos incrédulos de todas as eras que serão ressuscitados no final do milênio, a fim de comparecer ao julgamento do grande trono branco, ao trono do julgamento. O trono é grande por causa das questões envolvidas. As questões aqui é a julgamento da humanidade. O trono é branco devido à perfeição e pureza, e os vereditos que ali serão dados. O Senhor Jesus como juiz. Em João 5, 22 e 27, Jesus é perfeitamente qualificado para ser o juiz. Por quê? Porque é Deus e homem. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é sentado no trono branco. Ele é Deus, mas ele também foi homem. E a palavra de Deus diz que ele viveu aqui neste mundo, na dependência do Pai. Ele venceu, e nós com eles nós venceremos. Temos vencido. O homem, Jesus, vai mostrar: vocês não venceram porque não creram em mim. Vocês não venceram o pecado porque não creram em mim. Agora ele não está ali mais para salvar, agora ele está ali para ser juiz. Não é que as religiões dizem que no final Deus é amor, vai passar um pano branco e tudo vai ser salvo. Deus, irmãos, é fogo consumidor. No versículo 5, diz tudo isso. A declaração, primeira ressurreição, no versículo 6, nos nega o versículo 4. A primeira ressurreição não é um acontecimento único. Por quê? Antes descreve a ressurreição dos justos em diferentes momentos, para poder esta fato acontecer, para chegar à plenitude do reino. Essa ressurreição inclui a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Ele foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, no arrebatamento e na sua vinda. Também inclui a ressurreição daqueles que são de Cristo, quando ele arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É a palavra. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, até o arrebatamento do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O reino está próximo. Vamos consolar uns aos outros. O Senhor está próximo. A luta está ferrenha, a batalha está no auge da temperatura, mas o Senhor está próximo. Como diz o escritor, já escuto os tropéus, os barulhos dos cascos dos cavalos de Apocalipse. Ele também diz aqui a ressurreição das tuas testemunhas, cujo cadáver ficará estirado na praça. Em Apocalipse 11 diz: o Espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, eles se ergueram sobre os pés. Duas testemunhas que o Senhor levantará na grande tribulação para testemunhar de Deus. Uns dizem ser Moisés, Elias, o Enoque, o Enoque, porque eles não experimentaram a morte. Nós não sabemos quem são, mas serão duas testemunhas que vão ser mortas e vão ressuscitar naqueles dias para mostrar o poder de Deus. Também diz e inclui a ressurreição dos santos da tribulação, descrito nessa passagem que nós lemos. Em resumo, a primeira ressurreição abrange a ressurreição de Cristo e de todos os crentes verdadeiros. O versículo 6 diz: aquele que tem parte na primeira ressurreição é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz, felicidade eterna. Nós estaremos com o Senhor. As tribulações do tempo presente passaram. Estão isentos da segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos entender este texto. A declaração de que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eu não sei onde esse lago de fogo, não. Não sei. Alguns dizem que o céu é para o lado do norte. Então a ideia é que seja para o lado do norte. Eu creio que o lago de fogo descer lá no centro da terra, onde a magma queima. É um local que Deus criou. O lago de fogo indica, diz aqui, a declaração de que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, indica a pessoa completa. É o ser humano completo que vai ser lançado lá porque rejeitaram Jesus. Rejeitaram o reino do Senhor, o reinado do Senhor, do senhorio do Senhor na vida dele. Diz lá, espírito, alma e corpo, é o outro completo sentido. Alma no sentido de pensamento, de atitude, de vida. O texto explica que esta é a segunda morte, o lago de fogo. Há uma diferença entre o além e o inferno. Para os incrédulos que morreram, o além é o estado desencarnado. Olha, irmãos, a seriedade de quem parte daqui sem Jesus. O espírito dele já está no local esperando o juízo. Você já pensou? O ser humano é a rainha Vitória, vocês se lembram? Que ia ser decapitada ou enforcada? Durante a noite, ela passou a noite, pela manhã os cabelos dela estavam brancos. É a história disso. A angústia que ela sabia que ia morrer no outro dia. Existe essa história? Alguém pode confirmar? Eu já li isso em algum lugar. Os cabelos dela embranqueceram durante a noite de angústia da morte. Você calcula aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que ouviram o Evangelho, não deu crédito ao Evangelho, não deram crédito ao reino de Deus, morreram sem Jesus e estão no local sabendo que já estão condenados, aguardando o julgamento para ser lançado lá no inferno. Que agonia, porque a nossa mente, irmãos, a nossa inteligência, nós somos limitados aqui. Temos pouca percentagem que nós usamos do nosso cérebro. Isso lá na eternidade será 100%. O pecado, quando entrou na terra, ofuscou o conhecimento do homem. O que nós temos já é o suficiente para fazermos essas desgraças que existem no mundo. Diz aqui, mas consciente de castigo.
é uma espécie de área de espera, uma condição intermediária onde aguarda o julgamento do grande trono branco. Olha como Deus é justo. Já está perdido, mas ele vai comparecer diante do Senhor no julgamento. Diz, eu nunca tive a experiência, mas diz que quando uma pessoa está afogando, não sei se alguém já afogou, diz que começa a passar na cabeça de pessoas. Irmãos, nós temos a nossa consciência e nós temos o inconsciente. Tudo está registrado aqui. Tudo está registrado aqui. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Diante do trono, a vida vai rolar. Você já sabe que está condenado. Mas há uma diferença para os cristãos que amam o reino e que amam o rei, que morreram. O além é um estado desencarnado e venturoso do céu, à espera da ressurreição e glorificação do corpo. Vai estar lá, Jesus diz ao chamado ladrão lá da cruz, que o catolicismo romano chama de bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitos irmãos que partiram do Senhor já estão desfrutando do reino celestial. Eles já estão entendendo, vendo o reinado do Senhor e aguardando o cumprimento de todas as coisas. Quando Jesus morreu, foi ao paraíso, Lucas 23, 43, o qual Paulo equipara ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2, 4, onde é o lugar que Deus habita. Em Atos 2, 27, o estado desencarnado de Jesus é chamado de morte, termo que também pode ser traduzido por Hades ou além, quando ele desceu ao Hades. Deus não deixou a alma de Cristo no além, mas a revestiu com o corpo glorificado. Jesus tem o corpo glorificado, ele está na eternidade reinando. O inferno é a prisão final dos mortos-vivos. Seus sinônimos são o lago de fogo, hiena ou gena e a segunda morte. Mas a palavra de Deus diz: os verdadeiros cristãos serão sacerdotes de Deus entre Cristo e reinarão com ele, e é Cristo os 1000 anos. Quem está pronto aqui para ser verdadeiro cristão, ser sacerdote do Senhor, para poder reinar com ele? É o momento de nós refletirmos, não sairmos deste retiro e quando chegar o retiro do ano que vem, eu estou com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, eu não cresci em nada. Caminhei junto com o joio o ano inteiro, amarrado pelas raízes do joio, e não produzo o fruto que deveria produzir. Irmãos, a vida que nós temos aqui na terra, a vida é um treino para o reinado. Você gosta de louvor? Você ama o louvor do Senhor? Ai, irmãos, se tiver na eternidade, se tiver o coral, vai fazer parte do coral. O louvor de Deus me move. Vou fazer 66 anos este ano. Mas eu não invejo muito garotos que estão por aí afora, não. Eu não. O Espírito de Deus me leva a isso. Eu olho a eternidade do Senhor. Quando eu estou nesse corpo, quero louvar o meu Deus. A vida é um treino para o reinado. Como está o seu treino aqui? Ninguém aqui vai jogar na seleção brasileira, em plena certeza. Mas algum garoto nascer, se ele treinar, ele pode ser um jogador da seleção brasileira, não é assim? Nós precisamos entender certas coisas, irmão, para discernir. Aqui nós temos dois irmãos, Helder e o outro, Elber e Helder.
O elder está sentado ali, ó. E o elder é o mais novo. É o contrário? Aí, tá vendo? Mas o que podemos fazer? O elder é o mais velho? Sim. Como é que eu vou distinguir o elder agora? Se eu confundo o nome. Estou fazendo um exemplo. Ele é de educação física, é casado, já começou a dar umas dicas para mim. Eu já não vou errar mais no elder. Eu não vou errar mais o elder nem o elder. O que o elder faz? Comunicação. É comunicação. É mais jovem, está no louvor. Olha como é que eu distingo. É esse discernimento que o Espírito Santo de Deus tem que dar para nós. Entender o que é Deus e o que não é de Deus. Irmão, nós temos entendimento. O Espírito de Deus tem dado entendimento para isso. Não vamos confundir mais o elder e o elder. Se eu confundir, me perdoa. Mesmo sabendo, muitas das vezes nós confundimos. Nós falhamos. Mas peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento, para que não venhamos errar no momento que não pode errar. Porque se errarmos naquele momento que não podemos errar, nós vamos pagar um preço muito alto. A vida é um treino para o reinado, né? Neste momento que nós estamos aqui, é um treino para o reinado. Aqui tem que ser um começo do céu. O meu prazer tem que estar aqui, como diz o Senhor, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Pois será como uma água plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto no tempo próprio. E a palavra diz que tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua vida lá fora? É a palavra que nos garante. Tudo quanto fizer será bem sucedido. A verdade é que os cristãos, nós os cristãos, aqueles que amam o Senhor e amam o seu reino, governarão com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar para estabelecer o seu reino na terra. Irmãos, Pedro diz que os elementos ardentes se fundirão. Deus não vai vir reinar nesta terra do jeito que ela está aqui, não. Isso aqui vai queimar tudo. Deus não precisa de veridade, não precisa de prédio, não precisa de navio, não precisa nada disso, vai queimar tudo. E Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, para que o seu povo, desde o Gênesis até quando fundar todas as coisas, estará com Ele, reinando aqui com Ele. E a palavra de Deus que Ele será rei sobre toda a terra. Que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, pensamos e meditamos, vamos estar com o Senhor na eternidade. Amém? Amém. Glória a Jesus. Assim fica esta palavra, o futuro glorioso